Olá pessoal, vamos a mais um vídeo da série O que é, que a Matipom oferece para mostrar como são feitas as aulas online de matemática ou reforço escolar. Nesse vídeo a gente vai falar de progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Para entender o que é progressão aritmética, eu preciso relembrar a ideia de sequência, ou entender o que é uma sequência. Uma sequência é uma coleção de elementos, uma coleção ordenada de elementos. Se ela é ordenada, então ela precisa ter essa ordenação na representação. Não pode ser um conjunto porque o conjunto não admite repetição. E a sequência, eu posso ter uma sequência de elementos constantes, ou seja, eu posso ter uma sequência onde todos os elementos são iguais. Pois bem, eu vou escrever aqui a forma padrão de representação de uma sequência. Então, para o elemento genérico, eu tenho o A como representação. E para a ordem, eu tenho um númerozinho pequeno, que é colocado na parte de baixo à direita. Então, começando, o primeiro elemento vai ser o A1. O segundo elemento vai ser o A2. O terceiro elemento, o A3. E eu sigo essa representação até um elemento genérico que eu vou chamar de AN. Então aí está. Só que escrito dessa maneira, eu ainda tenho N como um objeto vago. Eu preciso dizer exatamente aonde ele está. Esse N, por ser ordem, ele tem que ser positivo e tem que ser inteiro, ou seja, o N tem que pertencer ao conjunto dos números naturais. Então eu já tenho definida o padrão de representação para a sequência, eu posso então agora falar de progressão aritmética. O que eu preciso para uma progressão aritmética? Quais são os elementos necessários para uma progressão aritmética? Então, vamos colocar aqui elementos necessários. Ou elementos iniciais. Os elementos que dão início à progressão aritmética. Então, elementos necessários ou elementos iniciais. Quem são? Eu preciso, para gerar uma progressão aritmética, eu preciso do primeiro elemento, e eu vou pegar esse primeiro elemento lá da representação padrão, então ele vai ser o meu A1, e eu preciso de um número real, de uma constante real chamada razão. Uma constante real chamada razão, que vai ser representada pela letra R. A PA é uma sequência especial, porque ela tem uma lei de formação. Cada elemento é gerado segundo uma lei de formação. Então, quem é essa lei de formação? É o conceito de PA. Numa PA, numa progressão aritmética, né, a gente vai chamar sempre pela simbologia, numa PA, cada elemento a partir do segundo
é igual ao antecessor mais uma constante chamada razão. E a gente vai usar o Rzinho para representar essa razão. Então, a partir do que está escrito aí, numa PA, cada elemento a partir do primeiro é igual ao antecessor mais uma constante chamada razão. Como é que eu escrevo isso de forma matemática? Bom, eu simbolizei aqui na sequência o elemento genérico por AN. Então, eu vou usar essa simbologia para o elemento genérico. Então, o AN é o elemento que eu estou gerando, e pelo que está escrito aqui, ele é igual ao antecessor. Quem é o antecessor? Vamos ver. Por exemplo, se meu N for 19, se ele for 19, quem vai ser o antecessor? Vai ser o 18. Mas como é que eu obtenho o 18 a partir do 19? Basta subtrair 1. Então, se eu pegar o N genérico e tirar 1, que nesse exemplo é o 19, eu tenho o antecessor, que é o 18. Então, a representação para o elemento antecessor a partir do elemento N é o AN menos 1. Esse menos 1 significa que eu estou um elemento atrás. Continuando o conceito, cada elemento é igual ao antecessor mais uma constante chamada razão, que a gente deu para essa constante como símbolo a letra R. Prontinho. Aí está o conceito de PA. Vamos, a partir desse conceito, escrever até o A6. E do A6 a gente vai para o termo genérico e observar o que vai acontecer com cada um deles. Observar o padrão de como eles são gerados. O padrão é constante em cada um dos elementos gerados. Então vamos lá. Vamos gerar 6 elementos e o sétimo vai ser um elemento qualquer. Então eu vou colocar aqui cada elemento correspondente numa linha. Então eu vou ter a primeira linha, a segunda linha, terceira, quarta, quinta, sexta e a linha do elemento genérico que eu vou chamar de N, o enésimo elemento. Então, pelo conceito, o A1 é o único elemento que é igual a ele mesmo. A partir daí o conceito se aplica, a regra de formação se aplica. Então, quem vai ser o A2? O A2 vai ser o A1 mais a razão. O A3 vai ser o A2 dentro da regra, né? A3 elemento antecessor, A2 mais a razão. O A4, o antecessor, ou seja, o A3 mais a razão. O A5, o antecessor, igual ao antecessor mais a razão. Então, A5 é igual a 4 mais a razão. A6 é o antecessor, A5 mais a razão. E o AN? Vamos deixar o AN guardado por enquanto, que nós vamos usar essa igualdade para colocar o termo, a formulazinha que vai surgir da observação do padrão da geração de cada um dos elementos. Para conseguir observar o que nós queremos, basta escrever da seguinte maneira: para cada elemento você vai levar
do primeiro para o segundo membro da igualdade, todos os elementos exceto a razão. Então, no primeiro elemento, eu vou ter A1 menos A1, e o que sobrou do outro lado da igualdade, o zero. Para o segundo elemento, na segunda linha, eu vou ter o A2. O A1, que está no segundo membro da igualdade, passa para o primeiro, A2 menos A1, e ficou somente a razão. Segue esse raciocínio. O A3 vai ficar A3 menos A2 igual a razão. O A4 menos A3 igual a razão. O A5 menos A4 igual a razão. A6 vai ficar A6 menos A5 igual a razão. Observe o que vai acontecer se a gente somar, se nós somarmos todas as igualdades a partir da primeira, membro a membro, até o A6. Então, se eu fizer essa soma e colocar esse resultado na linha do A6, ou seja, escrever o A6 como resultado dessa soma, o que eu vou obter? Repare, da soma da primeira linha com a segunda, o A1, por simetria vai ser anulado. Na primeira linha eu tenho A1, na segunda eu tenho menos A1. Então, somando as duas primeiras linhas, o A1 desaparece. Ficou apenas na primeira linha o menos A1. Vamos continuar essa soma. Somei a primeira com a segunda, vou somar a segunda com a terceira, somando as igualdades. Lembrando que a gente está somando membro a membro as igualdades. Os primeiros membros das igualdades, vou somar todos e vou somar equivalentemente os segundos membros das igualdades, desde o A1 até o A6. Então, somando agora, nós já somamos o primeiro com o segundo, vamos somar a segunda linha ou o segundo elemento com o terceiro. Nessa soma, quem desaparece? O A2. Desaparece por cancelamento, porque são elementos simétricos sendo somados. Agora, continuando a soma, eu vou somar o A3 com o A4. Nessa soma, o A3 desaparece. Somando o A4 com o A5, ou a quarta linha com a quinta, o A4 desaparece. Somando a quinta linha, o A5 com o A6, quinta linha com a sexta linha, o A5 desaparece. E o que restou disso aí? Dessa soma toda? Desse somatório, restaram o A6 menos o A6 lá embaixo, como último elemento, e o primeiro, na primeira linha, o primeiro elemento no A1. Então, ficou A6 menos A1 igual. E no segundo membro da igualdade, eu tenho só a repetição das razões, da razão, no caso. Então, quantas vezes a razão se repetiu? Está se repetindo desde a primeira até a sexta linha. Está se repetindo 5 vezes. Falta pouquinho para a gente generalizar o conceito, para a gente ter uma expressão, uma fórmula que gera cada um dos elementos. Para que isso aconteça, basta observar o seguinte: vamos isolar o sexto elemento, como se eu estivesse gerando agora o sexto elemento. Vou mandar para o segundo membro da igualdade todos os que estão com o A6. Então, vai o menos A1 para o segundo membro da igualdade, vai ficar A6 igual a 1 mais 5R. Agora eu vou fazer uma pausa e reparar o seguinte: como é que eu consigo o 5 como resultado de 6 e 1? Então, novamente, como é que eu consigo o 5 como resultado de 6 e 1? Repare que o 5 pode ser escrito como 6 menos 1. Ou seja,
a ordem do último elemento menos a ordem do primeiro elemento. E essa é a regra, é o padrão na formação de cada um dos elementos. Então A6 é igual ao A1, já que nós observamos isso, mais 6 menos 1 vezes a razão. Basta usar essa observação para o último elemento. Então agora a gente pode tirar essa interrogação daí e usar o que nós observamos. Então quem é o elemento? O elemento é igual ao A1. Esse A1 é o que inicia qualquer elemento, então não preciso me preocupar, ele sempre vai estar na expressão. Qualquer elemento é igual ao primeiro, mas, veja novamente, a ordem do elemento menos a ordem do primeiro elemento. Então, se eu tenho um elemento genérico AN, ele vai ser igual ao A1, ele vai ser uma constante na geração de cada um dos elementos, mais a ordem do elemento menos a ordem do primeiro elemento, que é claro, é o 1. Então a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Repare que nós, de uma maneira bem intuitiva e simples, conseguimos uma fórmula que gere cada um, que consegue gerar cada um dos elementos da PA. Essa formulazinha é chamada de expressão do termo geral da progressão aritmética ou PA. Pronto. Era o que nós queríamos mostrar, que o vídeo teve o objetivo de mostrar para vocês. E novamente gostaria de dizer que é assim que as aulas são dadas nas aulas online que a Maticom oferece. Ou seja, você está vendo uma folha de caderno organizada com todas as informações que você necessita. Ou seja, você pode ter um material sequenciado, bem definido, simples de entender, e ainda tem o recurso da gravação, que o software usado para as aulas, ele tem esse recurso de gravação, além de que ao final de cada aula você recebe esse material para arquivar. Então esse é o serviço que a Maticom oferece e agradece para vocês essa atenção dispensada. Pessoal, muito obrigado.